Nossa República está conversando essa semana com o constitucionalista, consultor do Senado Federal, professor de Direito Constitucional, sobre a questão da Constituição dos municípios. Ele que vai estar em Mato Grosso no próximo dia 25 de março, daqui mais uns poucos dias, tratando desse assunto num seminário lá na Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado. Um seminário imperdível para quem é gestor público, para quem cuida das prefeituras, prefeitos, secretários, enfim. Espero que todo mundo aproveite essa oportunidade. E nós estamos falando, doutor João, sobre a questão das emendas, do excesso de emendas, e a que maneira que se poderia, ou uma revisão constitucional geral, ou uma nova Constituição, ou que caminho para se conter essas emendas que não são absolutamente necessárias, mas que acabam distorcendo muitas vezes a legislação brasileira. Como é que se encaminha isso? O senhor, como um jovem constitucionalista, eu perguntava isso antes do intervalo. Pois é, Mauro, veja só, não é uma resposta fácil definitivamente. Se fosse fácil, alguém já tinha feito, digamos assim. Mas veja, aí são duas questões diferentes. A gente pode discutir em tese, quer dizer, num país qualquer do mundo, qual seria o modelo que a gente adotaria de Constituição para evitar esse fato. E na realidade concreta do Brasil, o que a gente faria, o que a gente faz para resolver esse problema agora? Bom, num país hipotético, eu citaria Thomas Jefferson, que falava que uma Constituição não deveria vigorar por mais do que 15 anos, para que uma geração não limitasse o poder de decisão da próxima geração. E eu até comento isso com os meus alunos, quer dizer, a gente tem na Constituição de 88 uma série de temas que são considerados cláusulas pétreas, que não podem ser modificados nem por emenda constitucional. Ora, eu não fui ouvido acerca disso. A maioria dos meus alunos não foi ouvido acerca disso. Ninguém votou para Constituinte. Então, quer dizer, como é que pode uma decisão que foi tomada pelo Constituinte lá em 87 impedir um debate em 2022? Isso é um problema clássico de teoria constitucional, de filosofia constitucional, chamado paradoxo intergeracional. Então, assim... Desculpa interrompê-lo, mas aproveitando essa sua resposta, mas as cláusulas pétreas acabam, de alguma maneira, preservando princípios que são absolutamente corretos contra devaneios autoritários, enfim, desejos inconfessáveis, outros até que confessam, admitem e defendem certas bandeiras que são intoleráveis, a meu ver. Então, de certa forma, as cláusulas pétreas, neste momento, são uma garantia de que direitos fundamentais serão respeitados, ou não? Sim, com certeza absoluta. Veja, as cláusulas pétreas são a garantia de permanência da essência da Constituição. O Constituinte está dizendo, olha, isso aqui, se você quiser modificar esse núcleo aqui, isso é uma modificação tão grande que você vai ter que fazer outra Constituição. Vai ter que arcar com o ônus de fazer outra Constituição, porque não dá para ser a mesma Constituição se você alterar esse núcleo duro, esse núcleo básico, entende? Então, a ideia de cláusulas pétreas faz sentido. O problema, a meu ver, é a leitura que se dá no Brasil à extensão das cláusulas pétreas. No Brasil não tem nenhuma emenda constitucional sobre algum tema relevante que não tenha alguém que venha questionar se ela não viola cláusulas pétreas, entende? É como se tudo na Constituição terminasse virando uma cláusula pétrea. Então isso é um problema, porque a Constituição, como dizia Conrad Hesse, a Constituição deve ser um equilíbrio entre ordem e desordem. Ela tem que manter a ordem, mas ela tem que tolerar algum grau de mudança, de mutabilidade. Quer dizer, ela tem que ter algum jogo de cintura, digamos assim, para se adaptar à realidade. Eu gosto muito do modelo português. O modelo português, eles têm as chamadas revisões constitucionais periódicas. Eles preveem, a Constituição da República Portuguesa prevê que a cada 5 anos a Constituição vai ser revista. E aí você coloca cláusulas pétreas para os próximos 5 anos. Você diz, olha, são cláusulas pétreas, os temas A, B e C. Então, na próxima revisão, você não pode mexer.
Se você quiser mexer nesse sistema, você tem que modificar para a próxima revisão para na outra. Tem que esperar uma década para poder mexer em determinados temas. Eu acho que isso daí equilibra melhor essa questão da ordem e da desordem de que falava Conrad Hesse. Agora, para o caso brasileiro específico, a gente tem um problema, que é o seguinte: esses mecanismos não foram adotados na Constituição de 88, e adotar esses mecanismos seria uma violação de cláusula pétrea. Quer dizer, você mexer na maneira como a Constituição pode ser modificada é algo que não se pode fazer por emenda constitucional. E também tem uma questão peculiar aqui, que é de uma nova Constituição. Eu, sinceramente, eu não vejo no Brasil uma demanda popular por uma nova Constituição. Diferentemente do Chile, por exemplo. O Chile, ele vive até, né, porque ainda não está pronta a nova Constituição chilena, mas ele vive com a Constituição da época de Pinochet. É como se o Brasil vivesse ainda com a Constituição da época do regime militar, dado que houve uma mudança brusca de regime. Então, lá realmente havia esse pleito reiterado de uma nova Constituição. Eu, sinceramente, tirando algumas manifestações muito pontuais, eu não vejo isso aqui no Brasil. Então, dado que a gente tem, inclusive no Brasil, uma perigosa alternância, que eu falo, entre constituições autoritárias e democráticas, se você pegar na linha do tempo das constituições brasileiras, a gente teve praticamente uma alternância de constituições autoritárias e democráticas. Eu tenho muito medo do que vai vir depois de uma Constituição como a Constituição de 88, que tem muitos defeitos, mas um deles não é ser autoritária. Então, é uma questão de contexto histórico que não se pode dispensar ou desconsiderar. Eu acho que seria realmente um caso de fazer uma espécie de um pacto político mesmo. De você dizer, olha, vamos passar um tempo sem fazer nenhuma emenda constitucional. Vamos passar um tempo aqui. E o Brasil já fez isso. Não um pacto, mas o Brasil passou um ano inteiro sem mexer na Constituição, que foi o ano de 2018. A Constituição tem uma cláusula do artigo 60, parágrafo 1º, segundo a qual não se pode emendar a Constituição na vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal. E aí, em 2018, houve intervenção federal no estado do Rio de Janeiro e depois no estado de Roraima. Então, durante todo o ano de 2018, não se pôde fazer nenhuma emenda constitucional. E o Brasil sobreviveu. Então, quer dizer, isso mostra que é possível, que dá para fazer. A gente poderia fazer, olha, vamos fazer aqui um pacto político, talvez até executivo e legislativo mesmo, dizer, olha, vamos fazer emendas constitucionais no primeiro ano de cada mandato. E aí, depois, com esse compromisso de que nós vamos aprovar essas emendas no primeiro ano de cada mandato, para o governante eleito ou reeleito colocar em prática a sua agenda político-eleitoral, respeitados os marcos constitucionais, você fazer esse compromisso de depois, nos outros 3 anos, você se comprometer a não apoiar nenhuma proposta de modificação da Constituição. Eu acho que o que falta no Brasil é política, com P maiúsculo, sabe, Mauro? É essa capacidade de criar consensos, essa capacidade de negociar, de ceder, negociar no bom sentido da palavra. E eu acho que a solução para esse problema jurídico passa também pela política, por esse firmar compromissos e construir consensos, em vez de estimular a disputa, em vez de estimular a polarização, em vez de estimular a divisão da sociedade. Perfeito, a colocação ótima. Eu acrescentaria apenas que falta também política de interesse público, né? Quer dizer, que o parlamentar, seja ele deputado federal, seja ele senador, e mesmo no campo dos estados e dos municípios, que os legisladores tenham, acima de tudo, o espírito público, né? Defendam o interesse público acima de tudo e não situações privadas ou interesses pessoais, que é muito comum, bem lembrado, né? Infelizmente. Eu queria colocar um outro tema. Eu sei que a sua palestra vai focar muito a questão das relações do município, do FPM, enfim, que é um assunto que está sempre precisando de ser discutido e ser trabalhado, até para que o Brasil, em algum momento, forme o tal do consenso mínimo para que a gente tenha mudanças substanciais.
Mas existe, sob o ponto de vista político, algumas manifestações ocorrendo no Brasil da atualidade que buscam desqualificar o Estado Democrático de Direito, que atentam frontalmente à Constituição e o Estado Democrático de Direito, a democracia brasileira, as instituições públicas, tanto o Congresso quanto o Judiciário. Aliás, o Judiciário, principalmente o Supremo, vem sendo objeto, ao longo dos últimos 2 anos, de um intenso bombardeio, de uma forma desrespeitosa, sem precedentes, eu creio, e injusta, né, a meu ver. Né? Como é que o senhor vê isso, sob o ponto de vista do constitucionalista? Em primeiro lugar, eu quero subscrever suas palavras. Quer dizer, há uma necessidade realmente de a gente, não é nem rebater, é de a gente interditar qualquer tipo de ataque ao Estado de Direito. Porque existem determinados temas, claro, numa democracia não existe tema não debatível, mas existem temas que não vêm ao caso debater. Por exemplo, ninguém vai aqui debater se deve ou não ser criminalizada a conduta de racismo. Isso é um não debate, entende? Isso é uma coisa que está fora da mesa de discussão, está fora do espaço negociável que compõe a política. Um É ataque mais ou menos como o Estado direito à vida, né? É como, mais ou menos Exato, como o direito à exatamente. vida. Né? Quer dizer, existem cartas que a gente não está jogando agora, sabe? Existem cartas aqui que não estão na mesa. Então, não há que se tolerar um debate sobre democracia ou ditadura, sobre intervenção militar constitucional, o que quer que isso seja. Quer dizer, esse tipo de delírio, ainda que coletivo, não merece ser debatido seriamente. É uma questão realmente que existem os temas sérios com os quais a gente tem que gastar tempo debatendo, e existem as idiosincrasias que a gente simplesmente deixa de lado, sabe? Que a gente que é um não debate. Quando a gente chega, por exemplo, ao cúmulo de um deputado federal defender o fechamento do Congresso Nacional, isso é o tipo de coisa que, como diz um famoso pensador brasileiro, a gente não vai bater palma para maluco dançar, entende? Então, assim, você tem que também saber no Brasil, uma coisa que a gente não tem sabido, quando entrar no debate e quando deixar a pessoa falando sozinha. Os extremos, à esquerda e à direita, muitas vezes se nutrem da atenção que a gente dá para esse determinado tema. Então, isso é um ponto. E aí, o outro ponto que essa questão que você muito bem coloca, a gente tem que verificar o seguinte: há uma distinção muito clara entre, ou deve haver, entre criticar uma instituição e deslegitimar uma instituição. São coisas completamente diferentes. Eu posso discordar de você em 100% das coisas que você diz, mas ainda assim eu tenho que reconhecer em você uma pessoa que tem o direito de pensar, que tem o direito de discordar de mim, entende? É mais ou menos isso que a gente tem que levar para as instituições. Quer dizer, eu posso criticar uma decisão do Supremo Tribunal Federal, eu posso criticar um ministro do Supremo, eu posso criticar o Congresso Nacional, mas nem as instituições podem confundir crítica com acusação. Isso tem acontecido, infelizmente. A gente tem visto críticas no campo, vamos dizer assim, da liberdade de expressão serem criminalizadas. Mas, por outro lado, também, a gente tem que entender que o limite da crítica é não partir para a deslegitimação de instituições. Quer dizer, você dizer que o Congresso Nacional é ruim é uma coisa. Você defender o fechamento do Congresso Nacional é outra coisa completamente diferente. Você defender que o Supremo Tribunal Federal errou em determinada decisão é a coisa mais normal do mundo em qualquer democracia. Agora, você posar com um fuzil falando de ministros do Supremo Tribunal Federal, em país nenhum do mundo isso é liberdade de expressão, sabe? Então, assim, a gente tem que traçar muito bem essa fronteira. A gente pode fazer críticas às instituições e as instituições têm que aprender a lidar com essas críticas, não confundir isso com uma acusação, mas também o cidadão tem o dever de não deslegitimar as instituições democráticas, porque foram essas instituições que nos trouxeram até o estágio civilizatório que a gente está. E também, isso passa, tem uma coisa bem didática que eu acho, que eu sempre faço questão de falar,
e até agradeço a oportunidade de estar aqui podendo agora falar isso, tem muita gente que tem uma ideia errada de separação de poderes, sabe? Tem muita gente que acha que separação de poderes é você deixar o executivo fazer o que quiser. Ou que os poderes têm que concordar entre si. Nenhum teórico nunca disse que os poderes têm que concordar entre si. Ao contrário, se você pegar as origens da teoria da separação de poderes moderna, lá em Montesquieu, você vai ver que Montesquieu fala que para evitar o abuso e o arbítrio, é preciso que o poder limite o próprio poder. Então, traduzindo numa linguagem bem rasteira, quase, eu diria que assim, a lógica da separação de poderes não é que os poderes têm que concordar sempre. A lógica da separação de poderes é o briguem entre si. Porque só quando vocês chegarem a um consenso é que o Estado vai poder atuar. Então, assim, não existe uma obrigação de o Congresso concordar com o presidente, do presidente concordar com o Supremo, do Supremo concordar com o Congresso. Não existe essa obrigação constitucional. Existe a obrigação de eles se fiscalizarem uns aos outros. E graças a Deus... Impor limites uns aos outros, né? Exatamente. Quer dizer, quando há esse controle recíproco, a gente está, na verdade, cumprindo o papel da separação de poderes, que é evitar que qualquer um dos poderes se torne absoluto. Doutor João, infelizmente nosso tempo se foi. Eu gostaria muito de continuar, porque é um assunto, primeiro, que enriquece. Eu acho que é uma oportunidade, quem nos assiste, conhecer um pouco mais da Constituição, entender um pouco mais do que se passa no Brasil hoje. Acho que é um assunto pertinente e que deveria estar presente no dia a dia dos brasileiros, em todos os canais possíveis, para que a gente não tenha tanta dificuldade e tanto desvirtuamento do que é fato, do que é absolutamente irreal ou que traz prejuízos para a sociedade. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muitíssimo, espero que a gente tenha a oportunidade de, mais uma vez, daqui para frente, conversar novamente sobre a Constituição, sobre essas questões de fundo. E queria registrar aqui, para quem vive em Mato Grosso, que o Dr. João Trindade é coautor de livro com o ministro Gilmar Mendes, que é um ministro muito respeitado. Há quem... Ele é muito polêmico, porque é muito corajoso, porque enfrenta os temas com muita desenvoltura e com muita capacidade, e isso acaba, às vezes, contrariando interesses e visões políticas. Mas de qualquer forma, um grande ministro do Brasil, e é um mato-grossense ilustre, que todos nós respeitamos e admiramos. Doutor João, brigadíssimo e até uma próxima. Mauro, eu que agradeço. Mais uma vez é uma honra muito grande ter estado aqui, ter conversado um pouquinho contigo e com os telespectadores. E eu queria só finalizar, já que você citou o professor Gilmar Ferreira Mendes, dizendo que esse, a meu ver, é um bom exemplo de saber separar a crítica do ataque institucional. Eu, por exemplo, em seminários, tudo já teci, claro, respeitosamente, críticas a decisões do Supremo, nas quais o ministro Gilmar Mendes votou de determinada forma, e ele, obviamente, discutiu argumentos, tudo, nunca se sentiu ofendido com qualquer crítica de natureza acadêmica às suas decisões. Acho que essa é uma postura que acho que é recomendável, que sirva de norte para a gente saber separar o que é a crítica a determinada posição e o que é o inaceitável ataque às instituições. Muito obrigado mais uma vez, uma honra muito grande ter estado aqui. Até a próxima semana com um novo Nossa República. Um grande abraço a todos.